Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o sistema prisional na pandemia. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, até 2020 o Brasil registrava mais de 759 mil pessoas privadas de liberdade. Com um déficit de 240 mil vagas, a pandemia para os presos no país, como já acontecia, foi marcada pelas violações de direitos. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com o Gianfranco Graziola. Ele é missionário da Consolata, membro da Coordenação Nacional e assessor teológico da Pastoral Carcerária. Igor Cauê, gerente jurídico do Instituto Humanitas 360. Ele atuou em mutirões e desenvolvimento de projetos de impacto social para a ressocialização de ex-detentos. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará durante o programa os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Gianfranco. Bom dia, Igor. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Bom, eu quero o seu destaque inicial, te perguntando, Frank, como é que você vê esses sigilos de 100 anos que o Bolsonaro decretou para si e para os seus filhos? Olha, Joel, num Estado democrático, num governo democrático, o que se espera é a transparência. Quem não teme, quem não deve, não teme, já dizia o velho ditado. 100 anos de sigilo, será que tem alguma coisa para se temer, alguma coisa para se esconder? Fica aquela pergunta. E se não tem nada, não se justifica esses 100 anos. Aliás, já não se justificaria nem um dia, tá? A não ser questões de Estado, questões militares, digamos assim, quando o Estado está em conflito com algum lugar, né, com algum outro país, com alguma outra força, digamos, até poderia se justificar. Caso contrário, não se justifica. O que dá a entender é que tem alguma coisa que querem esconder, que não querem que a população revele. E se fosse legal, não precisaria esconder. Na verdade, a moda pegou, né? Declara também sigilo de 100 anos a decisão de não punir o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. A gente vive na contramão da história, né, João? Esse é outro absurdo também, né? Algumas decisões do Congresso Nacional que te chamaram a atenção, Franklin? Olha, a comissão que estava analisando a questão do voto impresso vetou o voto impresso. Isso é muito positivo, apesar que o presidente do Congresso, né, o presidente da Câmara, melhor dizendo, que está atendendo pelo Congresso, o Arthur Lira quer colocar em votação no plenário. Agora, o que tudo indica, também será derrotado no plenário. Assim espero, porque isso é um retrocesso enorme para a democracia brasileira. A população brasileira também espera, né? É verdade. Mais um retrocesso, não sei se a nação aguenta. Bom dia, Gianfranco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia, é um prazer estar convosco, não é? E partilhar estas notícias que também eu vivencio, não vivencio só fechado no sistema penitenciário, mas vivencio toda uma questão de análise sociopolítica institucional que estamos vendo por aí e que nos preocupa muito. Bom dia, Igor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Gianfranco. Bom dia, Franklin. Prazer poder estar aqui com vocês e todos os ouvintes. No final de julho, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu uma liminar que determinava a vacinação imediata de todos os presos do Estado contra a Covid-19. Na decisão consta que a ação prejudicaria a execução da política estadual de imunização e poderia gerar desorganização e risco. Os presos estão agora, atualmente, sendo vacinados de acordo com a faixa etária, mas devido à situação precária de muitas prisões, não seria adequado colocá-los entre os grupos prioritários, o Gianfranco? Com certeza a pastoral sempre defendeu isso, não é? Que são grupos a risco, porque o cárcere, não esqueçamos isso, é um lugar que gera doença em si, a estrutura gera doença. Não só para as questões de estrutura, mas ele gera doença de todo tipo, não é? Desde aquela psicológica, aquela mental, aquela física, não é? Porque as condições de vida lá dentro não são das melhores, não é?
eu não estou falando só dos cárceres das grandes metrópoles, que também são, mas estou falando, sobretudo, quando nós vamos nos rincões do interior, onde nem a gente não colocaria naquele lugar nem o próprio cachorro, ou o próprio gato, ou o próprio animal de estimação. Então, estão lá seres humanos. E também porque o cárcere, não é, com a aglomeração que tem, certamente é um lugar onde qualquer doença se espalha. Basta pensar, por exemplo, eu trago o exemplo que antes da pandemia criou sérios problemas de doença, foi a PANC de Boa Vista, Roraima, onde tinha aquela escabiose, que tanto a sarna comumente conhecida, onde esta sarna se tornou praticamente crônica, quase deformando pessoas e coisas, né? Imaginem o coronavírus, onde nós, hoje, não temos dados, praticamente, não é? Os dados oficiais para nós não são confiantes, não é? Porque não se sabe do que se morre dentro da cadeia. Gianfranco, ao longo do programa nós vamos citar uns dados oficiais. A gente sabe que sempre há subnotificação, né? Agora eu quero ouvir a opinião do Cauê, do Igor Cauê. Além do problema sanitário destacado pelo Gianfranco, o Igor, há também o preconceito, né, da sociedade em relação aos presidiários. Evidente, Joel, que a sociedade civil, quando ela não participa, não se toma posse dos problemas sociais do qual é produzido pela nossa atual modelo de sociedade, faz com que a gente também tenha um distanciamento, um agravamento de outras pandemias. A gente fala de pandemia do Covid, mas a pandemia do sistema prisional, né, que não acaba, que cada vez mais cresce, é um bolo que só cresce, um fermento cada vez mais alimentado para que aquilo se torne algo massivo, né, e que população que está nesse meio, né? O sistema prisional adotado aí por maior parte da população negra, pessoas pobres, pessoas da periferia, analfabetos ou analfabetos funcionais, e toda essa característica mostra o quanto o Estado ele é aporofóbico, né? A aporofobia, a professora dela da cátedra da Universidade de Buenos Aires fala muito disso, de que é o preconceito com a pobreza, né? A criminalização da pobreza. E a grande desafio de que é evidente que cada vez mais, quando nós falamos do sistema prisional, nós estamos tratando de reflexos de anos de desconstrução de uma política de humanização, de inclusão social. E isso reflete nas lideranças políticas e na sociedade. Hoje, a pessoa sai da cadeia, ela recebe uma tarja ali de que é preso permanentemente e ela não tem esse direito de sentir direito de ser incluída, né? E o direito de não ter direito é uma violação evidente quando a gente passa a analisar o preconceito em torno das pessoas que saem do sistema prisional ou que ali estão. Mas a bem é verdade, Joel e Franklin e Gianfranco, que dentro do sistema prisional nós temos ali pessoas humanas que precisam ser ajudadas, cuidadas, supervisionadas. Se o Estado tem interesse em punir, é também dever do Estado e da sociedade o interesse em colocar essa pessoa para fora e trazer para ela aspectos de cidadania, inclusão social e pertencimento. Mas nós vivemos crise, né, de identidade na liderança política, crise de identidade e pertencimento social nas instituições e, do outro lado, uma criminalização generalizada da pobreza. Ô, Gianfranco, a sociedade expressa um preconceito em relação aos presidiários, mas ela não faz a relação de que esse número de presos no Brasil é produto também da desigualdade do país. Sim, com certeza, ela é produto da desigualdade e, sobretudo, é produto do que, nos últimos governos, não é só o atual, também o anterior, foram praticamente canceladas aquelas que eram as políticas públicas. As políticas públicas, praticamente, e não só aquelas que são, que pode dizer que são opcionais, mas as políticas públicas de intervenção sobre a questão da pobreza, sobre a questão da igualdade, sobre a questão de direitos, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, os direitos básicos, não é?
que não são violados hoje só dentro do cárcere, mas são violados até fora do cárcere, né? São violados nas periferias, são violados nas favelas, são violadas nas questões étnicas, são violadas em toda a pessoa humana, né? Toda a pessoa humana. E se escolhe para responder àqueles que são os grandes desafios da nossa sociedade em contínua mudança e mutação, se escolhe de um encarceramento em massa, que nós, como pastorado, denunciamos e que nós não queremos, não é? Denunciamos com os números, não é? Denunciamos também com posições. Não é? Quando o Gabriel falava da pandemia, nós tivemos um texto e até um vídeo em que nós falamos disso, né? Que a própria saúde dentro do cárcere é uma pandemia, não é só o coronavírus, não é? E é uma sociedade que pensa o cárcere como algo que ressocializa. Não, o cárcere não ressocializa. O cárcere coloca a pessoa no escanteio e faz da pessoa um objeto, uma mercadoria que lhe serve. Porque hoje temos graves problemas que têm ligados, não é? E que estão vindo e que nós estamos enfrentando, não é? Um deles é a privatização, de todas as formas, né? De todas as formas, e a terceirização do cárcere e da pobreza, né? Da pobreza e das dificuldades das pessoas. Olha, o Jean-Franc colocou um aspecto importante na nossa entrevista, o Cauê, que é a privatização, né, do sistema carcerário brasileiro, que visa lucro. Então, a sociedade, o Estado brasileiro está apostando no maior número de prisões, né, no maior número de encarceramentos, para dar algum sentido à privatização. Nesse aspecto, como é que vocês apresentam o contraponto dessa iniciativa, que já é defendida por vários setores da sociedade? Joel, se me permite fazer dois comentários. O primeiro sobre o presidente do tribunal ter decidido em cassar a liminar que foi deferida pela juíza. Isso mostra que existe uma política dinamizada com o Poder Judiciário em que o governo do Estado mantém a estrutura do Judiciário nas suas contrapartidas orçamentárias, mas que existe uma política de interesse dentro do tribunal. E isso é muito prejudicial, né? Se a gente falar de uma crise de identidade dentro do tribunal, uma instituição da justiça se servindo a esse papel, a gente mostra que a Constituição Federal, que prevê lá que o preso não pode ser sujeito a nenhum tratamento desumano ou degradante, ela está sendo ignorada, e simplesmente por uma questão de contrapesos entre os poderes executivo e judiciário, em que eu dou e tomo daqui também, né? É o famoso toma lá da cá, e isso mostra cada vez mais uma interferência desarmônica entre os poderes. É o reflexo do que a gente sente no nível nacional e agora sentindo em nível estadual. E o sistema prisional, mais uma vez, na pauta desse meio, né? Porque é um sistema prisional inflamado, mas que representa também muito custo e muito ganho para o Estado. Ganho este que está relacionado a um desenvolvimento de cobrar da pobreza o custo da operação da desigualdade social. E eu quero dizer isso para emendar nesse assunto da privatização. Por quê? Nós, do Instituto Mantas 360, quando anunciada a privatização no sistema prisional aqui paulista, entramos no Tribunal de Contas do Estado com uma representação. Foi acatada pelo Tribunal de Contas, por quê? Porque era mais caro privatizar o sistema prisional do que a gestão atual daquela realidade social que a gente tem, que é o sistema carcerário paulista. E isso foi demonstrado que o custo do preso ia ser calculado pela quantidade de preso pertencente àquele espaço do sistema prisional que fosse leiloado, né, na licitação. O resultado disso é um incentivo para que haja mais pessoas presas em troca de mais recursos. E no pano de fundo de tudo isso, sabe o que estava na licitação? A gestão dos corpos humanos em relação ao trabalho do preso. A empresa licitante que ganhava a licitação, ela faria o quê? Ela poderia gerir o trabalho junto com a fundação aí da FUNAP, do Estado de São Paulo, gerir esse trabalho desse preso. Mas um trabalho que não está linkado com o critério de humanidade, dignidade e mais do que isso, um critério de continuidade pós o cárcere. Um trabalho que de recuperação, né, do detento. Que é um absurdo.
Agora, o Cauê, nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. 1/3 dos detidos está na cadeia sem ter sido condenado. A lei da letra de Lisboa tem as informações. Vamos lá? Alô, lá, Leda. Muito bem, estamos aguardando a matéria da Lei da Letra, direto de Lisboa, falando sobre os detidos que estão na cadeia sem ter sido condenados. Bom, a gente continua e aguarda a produção me avisar quando a matéria da Lei da Letra entra. Nós continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o sistema prisional na pandemia, com o Gianfranco Graziola, que é missionário da Consolata e membro da Coordenação Nacional. O Igor Cauê, que é gerente jurídico do Instituto Humanitas 360. Agora você, Franklin, o momento ODS. Hoje um dos desenvolvimentos sustentável, o 16, fala de paz, justiça e instituições eficazes, Franklin. É verdade. Nós, a cada programa, nós apresentamos o momento ODS, da Agenda 2030 da ONU. E esse objetivo 16, né, que é paz, justiça e instituições eficazes. Para o Brasil, o que é pedido? Fortalecer as instituições relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, e em particular nos países em desenvolvimento para a prevenção da violência, do crime e da violação dos direitos humanos. Isso é fundamental e diretamente está ligado com o tema do nosso programa de hoje, né, que trata do encarceramento e da pandemia. E, Joel, falando em pandemia, a cada programa que nós fazemos aqui na Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, tá, com quem nos acompanha nas nossas redes sociais. E nós fizemos a enquete para o programa de hoje com a seguinte questão: você acha que as saidinhas podem levar a Covid para dentro dos presídios, né? E aqui, o resultado aqui que nós tivemos é que a maioria das pessoas acreditam que sim, né? Que é possível levar essas saidinhas, ou seja, no Dia dos Pais, né? Nós tivemos ontem, Dia das Mães, que há um grupo de detentos que vão para suas famílias, passam esse dia e retornam depois para os presídios, que nesse processo pode haver uma contaminação das pessoas para dentro do presídio, ou seja, as pessoas estão lá, né, estão isoladas, e isso acaba contaminando as pessoas. Mas se todo mundo estivesse vacinado, não haveria esse problema. Exatamente. Né, voltamos ao tema inicial, né, a pergunta inicial do programa de hoje. E, Joel, eu queria trazer uma questão que eu acho importante, tanto para o... Você segura essa questão para os nossos dois convidados, porque agora a produção está me avisando que a Lei da Letra já está a postos lá em Lisboa para trazer as informações. Perfeito, vamos lá. 1 entre 3 prisioneiros está na cadeia sem ter recebido uma sentença, o que significa que não foi condenado pela Justiça. Esta é a principal conclusão de um novo levantamento sobre o sistema carcerário global. Entre 2000 e 2019, o número de pessoas nas prisões subiu mais de 25%, chegando a 11 milhões e 700 mil encarcerados, uma população do mesmo tamanho de nações como Bolívia, Bélgica e Tunísia. Segundo o NODC, a América do Norte, África Subsaariana e Leste Europeu tiveram queda de até 27% nos índices de encarceramento. Mas em outras regiões do mundo, como a América Latina, as detenções subiram até 68% nas últimas 2 décadas. Os homens foram a maioria dos detidos, representando 93% da média global. O NODC também avaliou a questão das superlotações. Na metade dos países, as prisões funcionam com mais de 100% do limite de capacidade. O escritório da ONU ressalta que a pandemia de Covid-19 tirou a atenção do mundo ao problema da superlotação nas cadeias. Dados de governos mostram que, em maio deste ano, quase 550 mil presos em 122 países estavam infectados com o coronavírus e houve pelo menos 4 mil mortes. Da ONU News, em Lisboa, Lei da Letra. Muito bem, nós continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Aí a matéria da Lei da Letra, Franklin, nós continuamos na contramão da história, né?
Enquanto em alguns países diminui o número de encarcerados, aqui na América Latina, principalmente o Brasil, aumenta. Sim, e se houver essa possibilidade de privatização dos presídios, com certeza mais ainda, porque quem for assumir os presídios vai querer fazer daquilo um grande negócio, né? E aí, quanto mais presos, melhor. Tá? É um absurdo, né? Porque em vez de educar a população para que não precisa, digamos, cometer infrações e crimes, né? Não, você incentiva porque isso é um grande negócio que vai render muito para meia dúzia de pessoas que assumirem esses presídios. E, Joel, tem uma questão aqui que eu acho bastante importante a gente colocar e começar a discutir, né, nesse momento que a gente está vivendo, em plena pandemia ainda, né, a pandemia ainda não foi embora, está aí batendo na nossa porta todo dia, né? E a questão é a seguinte: o senso comum, né, sempre, digamos, de uma certa forma, incentivou, e acho que está certo, não tem que ficar todo mundo trancafiado lá, e tem que, não vê a necessidade de um trabalho de reinserção dessas pessoas na sociedade. Eu pergunto, agora, com a pandemia, todos nós ficamos isolados, né, de uma certa forma, vamos colocar aqui entre aspas, em prisão domiciliar. Ou seja, começamos a perceber, todos nós, né, a falta de liberdade do ir e vir, o quanto é diferente, o quanto faz falta para cada um dos indivíduos, né? E eu pergunto, será que isso, de uma certa forma, vai dar um start nas pessoas em começar a olhar de uma forma um pouco mais humana para o encarceramento e começar a separar crimes de infrações? Porque tem muita gente que acaba roubando um sabonete, né, 1 quilo de arroz e está lá como aquele que cometeu grandes crimes, né, que assassinou e tudo mais. Não é hora de começar a pensar de uma forma diferente no que cada um comete, a pena que vai receber, o encarceramento? Penas alternativas, por exemplo, não seria uma forma a ser pensada? Vou começar pelo Gianfranco. Bom, a privatização já está em ato. Não eu queria dizer isso, não é? Por exemplo, nós temos o sistema de Manaus, a cogestão, porque tem várias maneiras, não é? BH já tem um modelinho lá, não é? Tem a vitrine, não é? Que eu visitei e que claro, não tem superlotação, mas tem que sempre estar lotado, não é? Mas tem a cogestão de Manaus, que já há algum tempo, não é? Alguns anos, qual é a diferença entre a privatização total e a cogestão? Que na privatização é dado o terreno e a própria firma ela vai construir, né, de raiz o presídio. É o caso que aconteceu lá em BH. Na cogestão, nós temos o Estado que mantém o diretor e mantém aquela que é a segurança externa, que é a polícia militar que faz, da muralha, não é? Da muralha. Todo o resto é terceirizado, não é? Com resultados péssimos, né? Com resultados péssimos. Porque isso vai precarizar todo o trabalho também de quem está com os presos, né? Desde os agentes penitenciários, assistentes sociais, todo o aparato ele é terceirizado. E muitas vezes aquela que é a questão comida, por exemplo, ou saúde, é até quarteirizado. Portanto, com resultado que nós tivemos em Manaus 2 chacinas, não é? Uma em 2017 e uma em 2019. Eu segui as duas porque eu venho do norte, né? Venho daquela região, não é? Eu segui as duas. Gianfranco, já está comprovado que aquelas 2 chacinas que aconteceram lá em Manaus, aquelas 2 rebeliões, é produtos dessa privatização do sistema carcerário? Não é questão de comprovar ou de não comprovar, não é? Porque o sistema te diz, não, é uma luta entre fações. Mas as fações são o produto de quê? São o produto da ausência do Estado e o produto de uma luta que existe de poder.
dentro do próprio sistema e dentro do próprio Estado. Portanto, sejamos claros, quando nós falamos da fação e queremos descalçar a bota do Estado ou do poder público, não podemos, porque a responsabilidade é grande. Aliás, o Estado, nós temos a figura do presidente, é típica hoje em dia, que ele disputa com as fações, disputa com os outros e se comporta como elas. Disputa território, disputa poder, e não interessa a instituição. Quando nós entramos no mundo carcerário, isso é ainda mais evidente. Como a mercantilização da pobreza acontece. E não melhora as coisas, piora. Porque o próprio agente que hoje se tornou polícia militar, por exemplo, tem esta questão. São Paulo, ele pode fazer isso, mas também São Paulo já tem os novos cárceres, são anunciados que serão privatizados, né? Serão de cogestão. Os 2 novos que vão ser inaugurados, né? Não sei como nós vamos cuidar, mas isso está já anunciado pelo governador Dória, né? Mas a cogestão está demonstrando que ela precariza ainda mais o que é uma realidade, e precariza a situação de quem trabalha. Nós fizemos muito leva sobre isso. E lá em Manaus também tem um outro aspecto, né? Ficou mais caro, né? Do que o Estado. Além de mais caro, porém, este mais caro fica para o Estado, fica para a instituição. Mas o trabalhador, por exemplo, o agente penitenciário, que está 24 horas, que convive com o Pedro, com o encarcerado há dias, ele não é que ganha muito. Tinha um salário de R$1.000. Este é um aspecto econômico. E tem o outro aspecto, que é o aspecto de preparação. Já nós contestávamos a questão de preparação destas pessoas, da aptidão destas pessoas a lidar com este mundo que é já difícil, com esta realidade que é complexa. Gianfranco, agora, em 15 dias, preparam um agente e o jogam ali dentro. Você tocou num aspecto importante, Gianfranco. É a doença que eles... Eu encontrei gente, porque eu falo porque quando conversei, estava lá na Chacina, conversei de gente que não aguentou mais, saiu, não? E quando temos o sistema já outro sistema faz assim que os agentes que estão lá, quem opera, fique doente. O sistema privatizado, ainda mais. Ainda mais. Olha, eu quero aqui ouvir o Cauê, mas do que você está falando é a capacitação das pessoas que estão envolvidas com os carcerários. Um levantamento da Pastoral Carcerária revelou que em um ano de pandemia houve um aumento de 82% nas denúncias de violação de direitos em relação ao mesmo período do ano anterior. As principais denúncias estão relacionadas à negligência na assistência à saúde, na falta ou assistência precária para alimentação, vestuário, produtos de higiene e limpeza, além de agressões físicas, ou seja, violação de direitos. Cauê, como que você vê esse quadro, né, do sistema prisional brasileiro e ainda essa possibilidade dos estados, já a possibilidade não, concreta, né, da experiência do Amazonas, que não deu certo, agora o próprio Gianfranco, Minas Gerais, aqui em São Paulo, que vai começar. Eu queria a tua opinião. Bom, vamos lá. Sobre o sistema prisional em relação à cogestão, é evidente que é ineficaz pelo custo, mas é ineficaz também porque viola as regras mínimas de tratamento do preso, que é definido pelas regras de Mandela. Lá na regra de Mandela, fala inclusive sobre a questão do concurso público. É a pessoa que está lotada da função do agente de reintegração social, que seria o policial penal, que foi colocado aí pela emenda constitucional recente, essa pessoa ela tem que estar lotada de um cargo público, porque ela tem ali poder de polícia para fazer, né? E aí, quando a gente fala de cogestão, a gente tem várias dúvidas sobre como vai funcionar esse sistema. Quem exerce o poder de polícia? Quem exerce a custódia, né? E aí, se a gente trazer para um pano de fundo filosófico, Michel Foucault fala do panótipo criminal, em que existe um modelo mental centralizado na gestão do ser humano, do homem, dentro de um espaço do metro quadrado, dentro daquele espaço projetado justamente para reprimir
reprimir pensamento, reprimir as liberdades. E esse limite da punição, que excede a condenação, tornou-se oportunidade do que? De enriquecimento por trás de tudo isso, né? Porque o sistema prisional vai ofertar serviços específicos, serviços como saúde, educação e outros serviços pelos quais existem oportunidades de ganhos, mas que não comprovadamente resultam em qualidade para a pessoa que está e que vai sair do sistema prisional. Mais do que isso, a própria família, e aí quando você falou sobre a saídinha temporária lá e linkando com a questão de instituições eficazes, nós temos, além da saída temporária, todos os dias policiais penais transitam de fora para dentro do sistema prisional. Pessoas essas pelas quais estão sujeitos também a carregar o vírus. O vírus não escolhe quem está preso e quem não está preso, né? Mas nós temos uma crise sanitária, mas que é uma crise sanitária que não só começou na pandemia do Covid, uma crise sanitária mental, da gestão pública da eficiência do sistema prisional. E essas famílias que saem do interior, andam quilômetros para chegar até a visita, essas famílias precisam ser respeitadas, o direito afetivo, o direito à saúde mental, né? Por isso que, olhando para o cenário de cogestão ou de gestão compartilhada, ou qualquer outro que seja, o pano de fundo tem que estar a colocação do ser humano em potencial para o seu desenvolvimento. E só há instituições eficazes se existir parcerias com a sociedade civil. A pastoral carcerária faz um importante papel, os conselhos de comunidade, nós do Instituto Humanico e outras organizações que estão linkando junto com o Estado, dentro das possibilidades e acessando essas pessoas. Primeiro passo, a justiça só começa se a gente escuta as demandas e faz os encaminhamentos corretos. E a falta de escuta, de transparência dos dados públicos sobre o sistema prisional tornam cada vez mais difícil falar de privatização. Por que não se faz audiência pública e que se dê transparência sobre os dados do sistema prisional? Porque o Estado de São Paulo tem muito subnotificação e aí as instituições só se tornam eficazes se há transparência e governança. Mas o pilar dessa conexão é a sociedade civil organizada. A pastoral levantou esse dado de 89% a mais de violação de direitos humanos e fundamentais, é um dado que, na verdade, ele está potencializado nesse momento da pandemia, mas há quantos anos a pastoral já vem trazendo a denúncia, junto com outras, defensoria pública, a denúncia de violação como falta de água, racionamento do uso da água no sistema prisional, medicamentos vencidos no sistema prisional, cerceamento de defesa, a própria visita vexatória que foi vedado pelo estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional. Então, assim, é um conglomerado de problemas sociais que resultam, evidentemente, não num indivíduo só criminoso, mas um indivíduo que não consegue ter perspectiva e esperança. Trabalhar a justiça precisa trabalhar esperança com essas pessoas, né? O resultado de tudo isso é a violação dos direitos humanos dessas pessoas que estão encarceradas no país. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. De acordo com dados do Monitor da Violência, produzido pelo G1 e divulgados em maio deste ano, o percentual de presos provisórios sem julgamento nas unidades prisionais pelo país é de 31,9%, quase 40%. São mais de 217 mil pessoas colocadas atrás das grades sem terem o direito a um julgamento. Aí eu quero te ouvir, Gianfranco. Como o Poder Judiciário contribui para esse cenário, né, de caos, né, no sistema prisional brasileiro? Está dito, não é? O sistema prisional é o responsável disso. É o responsável disso. Temos que chamar, dar o nome aos bois. Não é? Ele é o responsável disso. E o sistema prisional, por certos versos, ele mantém o
sistema judiciário. Aí não há falta de recurso quando se trata de punir. Né? E falamos aí, por exemplo, do ministro, quando se trata de punir aquele que é mais frágil, aquele que é mais pobre, aquele que tem uma certa conotação racial, portanto, isso faz o vosso, né? Portanto, a justiça e o sistema judiciário, ele tem cor, tem conotações, tem toda uma realidade. E ele, a sua maneira de agir, não é? E de não enfrentar, por exemplo, uma das grandes questões que ele deve, e que acho que o Supremo é hora que ele se pronuncie, sobre a questão de drogas. A questão de drogas. É tempo que se vai constituir isso não como um problema de polícia, mas como uma questão de saúde pública, trabalhando isso. A gente, a sociedade também, nós, temos que parar de dizer, ou de descarregar, por exemplo, nos que são dependentes químicos, a responsabilidade de nossa sociedade e de nossas mazelas. Temos que enfrentar isso. Porque muitas vezes nós não falamos com dados. Dizemos, não, aquela droga se mata, não é aquela fator. Ela mata, como todas as outras drogas. Mas a droga que mais mata é uma droga lícita, que é o álcool. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. É uma droga lícita. E não se enfrenta às outras, se continua com moralismo, com dizer, não, olha isso. Por quê? Porque se vamos, por exemplo, como eu passo muitas vezes na praça aí da República, tem lá a Cracolândia, isso empata o panorama. Isso é um soco no estômago do Estado e das instituições. Mas eles não querem. Mas não é que qualquer pessoa pode enfrentar, ou a polícia que está lá vai enfrentar, que tem lá uma estação permanente, vai resolver isso. Porque não está preparada para isso. É preciso ter preparação, é preciso acompanhar isso, é preciso conscientizar. É como dizer, aquele que está viciado no álcool, que eu vou fazer o discurso moralista assim, não? Ele te escuta para escutar, depois vai continuar. Gianfranco, de enfrentar realmente estas questões como questões de saúde, a criminalização de atos em relação às drogas, lícitas ou ilícitas, sempre se dá em relação à população vulnerável, mais carente, né? O pobre é criminalizado por esses atos. Nunca os ricos não são realmente no país responsabilizados pela utilização de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Eu quero ouvir você, Cauê. A responsabilidade do Poder Judiciário em todo esse processo, em todo esse caos que é o sistema prisional brasileiro. O sistema judiciário, ele ao colocar a pessoa no regime de detenção provisória, lá as medidas cautelares, o que acontece? Nós temos um sistema inflamado na entrada da porta de entrada do sistema prisional. As prisões hoje provisórias, ela representando quase 50%, em torno de 40% a 50%, a depender da região, de prisões provisórias. Isso mostra que cada vez mais tem se encarcerado, e a audiência de custódia, que seria uma ferramenta colocada pelo sistema de justiça para tentar equacionar essa questão, não tem sido eficaz. Por quê? Porque não existe uma presença ali, de fato, do juiz como o ouvinte, como participante, né? Infelizmente, os magistrados também têm agido de forma padronizada. Não se ouve o defensor, se ouve o Ministério Público, ou quando há uma oportunidade de olhar para a face da pessoa que está ali indiciada e presa na frente dele, ele nem sequer levanta o pescoço para olhar para aquele indivíduo, né? Então, a falta de empatia humana, o individualismo, e o judiciário, sim, tem responsabilidades imensas. Começa por falta de aplicação das medidas alternativas na pena, falta de reconhecimento das violações que existem ali no momento das prisões, seja pela detenção. Mais de 1 ano, em média, os processos duram sem audiência, que é um absurdo se a gente pensar um sistema judiciário altamente
grande, inflamado, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo que não atende esse flagelo social que é a situação das detenções provisórias. Eu, há mais de 6 anos, entro no sistema prisional e toda vez que a gente entra no sistema, a gente vai encontrar justamente a mesma realidade e o Estado só muda, às vezes, a modo de tratar ou modo de falar, mas no fundo, o judiciário cada vez mais com processos criminais, colocando pessoas que são usuários de drogas dentro da prisão, como se lá fosse o local para ser tratado. Aquilo que Gianfranco trouxe sobre o problema de saúde pública é passar o momento da gente adotar, por exemplo, as políticas de redução de danos. Política essa instituída em Lisboa, em Portugal, que faz sobre a gestão da droga, o sistema nacional lá da lei de drogas, né, criado para que isso exista, não tem sido eficiente. Tem um outro aspecto, as mulheres do sistema prisional. A gente está falando aqui 15 anos de Lei Maria da Penha, mas eu gostaria de fazer um link disso em relação às mulheres do sistema prisional, que são mulheres essas que sofrem violências domésticas e que acabam, pela sua maioria, arcando, depois que o marido é preso, com a responsabilidade da gestão da casa. E essa pessoa, então, passa a gerir ali o tráfico de drogas e vai, consequentemente, presa, mostrando aí que a maior realidade de mulheres presas estão ligadas também ao tráfico de drogas. Mas não é um tráfico simplesmente por um tráfico por organização criminosa. É um tráfico por estado de necessidade. Eu estou ali fazendo porque eu preciso ganhar dinheiro. Nós estamos vivendo um país com mais de 12 milhões de pessoas na pobreza, o egresso do sistema prisional não consegue sair do sistema prisional com emprego e, pior do que isso, ainda carregado com uma pena multa. Você olha para o egresso do sistema prisional, que tem uma pena multa em torno lá de 10, 15 mil, enfim, várias faixas de acordo com a sua condenação, mas que resulta o quê? Uma impossibilidade de adquirir o título de eleitor, de ter uma carteira registrada, de abrir seu MEI, porque ele precisa ter acesso ali às documentações. Então, assim, é um processo de somatização. E o sistema prisional tem responsabilidade, mas junto com o sistema judiciário. Se a sociedade dividir por setores, a gente nunca vai conseguir ter eficiência na gestão pública, né? Ou seja, a atuação do Poder Judiciário está perpetuando o sistema injusto no país, né? Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório com o Frank Valverde. Frank, o que mais você registra como destaque nesta semana no site do Observatório do Terceiro Setor? Antes eu convido a todos e a todas a visitarem o nosso site, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vai encontrar uma série de matérias. E como destaque, vocês vão encontrar, por exemplo, que o genocídio no Brasil, mais de 70% da população indígena foi morta. Isso aí é um absurdo, absurdo. Tem gente já trabalhando para responsabilizar o presidente da República em fóruns internacionais por esse genocídio. Outra matéria de bastante destaque é que quase 29 milhões de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. E também o que eu dou destaque hoje, em especial, é uma matéria escrita pela Isabela Alves, que está no nosso portal, cujo título é Pandemia levou 118 milhões de pessoas a passarem fome em 2020. Ou seja, além da pandemia, nós temos também um outro grande problema, que é da fome. De acordo com o estudo que foi lançado pela a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a conhecida FAO, ela diz que entre 720 e 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo no ano passado, em 2020. De acordo com o relatório anual, o Estado de Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo também revela que, desse total, 118 milhões de pessoas começaram a passar fome em consequência da pandemia. Olha só, né? Ou seja, se a gente for fazer em termos comparativos, mais da metade da população brasileira no mundo, né, quantitativamente, começou a passar fome em função da pandemia. Desse total, 14 milhões de pessoas vivem na América Latina e no Caribe. E se você quer ver a situação mais grave ainda, vá para a África. Lá a situação é gravíssima. 46 milhões de pessoas aumentaram com relação a passar fome, fazendo a comparação entre 2020 e 2019. Essas são as matérias que eu queria destacar, e essa questão da fome é gravíssima, né? Ou seja, além da pandemia, a gente pode dizer que é praticamente uma outra pandemia dentro da pandemia, né? Ela já existia antes da pandemia e foi agravada assim, exponencialmente com a questão
pandêmica? O Brasil já entrou novamente, infelizmente, no mapa da fome. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Covid-19 já contaminou mais de 57 mil presos e 21 mil servidores, não, 57 mil presos e 4 mil servidores, desculpe. A taxa de presos infectados pela Covid-19 foi quase 4%, maior do que verificados no país, enquanto a taxa de funcionários infectados foi de 147% maior. No total, foram 21 vítimas fatais entre os presos e 224 entre os funcionários. Foi mencionado aqui no programa, se não me engano, pelo Cauê, né? Não é só o preso que saía das saidinhas daquela sua pergunta, Frank, mas também os funcionários que trabalham no sistema prisional e vão para casa. Olha aí, aumentou a taxa de 147%. Olha, 4 mil servidores, é muita gente no país. Estamos a 10 minutos, Joel, para o final do programa, infelizmente, passou muito rápido o nosso programa. Muito rápido. Bom, então, eu vou, antes de conversar com os nossos convidados para eles fecharem o tema, eu vou passar para você para falar das campanhas do Observatório, aí sim a gente já parte para finalizar nossa entrevista com os convidados. Perfeitamente. Quero falar de duas campanhas que são muito importantes do Observatório do Terceiro Setor. A primeira delas é o Observatório em Movimento, que é uma campanha que nós fazemos, ouvindo especialistas de várias áreas do conhecimento, sobre a melhor forma de você viver durante essa pandemia e também no pós-pandemia, que com certeza o mundo será diferente depois que nós passarmos por essa pandemia. Para você acessar os conteúdos, é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E a outra campanha importante que nós estamos fazendo é a criação de uma nova ferramenta, o Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas de atuação. Você quer saber mais sobre essa nova ferramenta? Entre em apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br. E eu aproveito também para convidar a todos e a todas para nos visitar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, Joel. Muito bem. Gianfranco, nós conversamos antes de começar o programa a respeito do preconceito da sociedade. E aí eu me lembrei da época que eu atuava na faculdade, nos movimentos sociais e tal, e eu falava, a gente já identificava um grande preconceito quando falava da pastoral carcerária nossa, e as outras, imagina, vamos cuidar primeiro dos que estão aqui fora, depois dos que estão presos lá. Então, a violação de direitos humanos nos anos 80, 90, foi incrível, que os dados estão históricos mostram isso. O preconceito da sociedade em relação ao trabalho de vocês continua? Sim, continua, não só da sociedade, continua dentro da própria igreja. Infelizmente, tem gente que ainda diz isso, não é? Mas não mudou com o Papa Francisco? Não, o fenômeno do Papa Francisco vai demorar alguns anos antes de chegar. Aqui no Brasil. Mas sabe que as coisas não acontecem a toque de mágica, não é? E nós temos ainda, infelizmente, pessoas que pensam só que a gente tem que salvar a alma e não a pessoa na sua totalidade, né? Quando nós falamos de ecologia integral. Mas é bom pensar que muita parte da violência é gerada pelo próprio sistema. E se nós não cuidarmos desta realidade que é violenta, que é uma parte da realidade violenta, porque estas pessoas que estão lá dentro, muitas vezes são consideradas, entre aspas, bandidos, bandidas. Vai ver, depois tu vai ver e tu encontras pessoas que realmente não são nada disso. Embora tenham pessoas que são embrutecidas, embrutecidas pelo sistema, embrutecidas pela vida, que a gente precisa de escutar, que a gente precisa de amar, que a gente precisa de dar-lhe uma oportunidade. Por isso, a pastoral carcerária, eu digo sempre quando faço formação, primeiro, antes de falar, de rezar, escutem. 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 Porque senão vamos levar lá a nossa realidade e não escutamos aquela realidade que está lá dentro. E nós estamos trabalhando hoje
uma ferramenta importante, que é uma ferramenta que nos vem dos povos indígenas, né? Que é a justiça restaurativa, né? Que é uma outra maneira da justiça, né? Mas não só para o sistema carcerário, temos que trabalhá-la para a sociedade em geral. Nós estamos trabalhando com os nossos funcionários também, porque precisam desta escuta, deste encontrar-se e de poder fazer. E deixando como recado, não tivemos tempo de tocar, uma outra realidade que tem dentro do sistema penitenciário, além das mulheres, que nós temos um setor que trabalha a questão das mulheres, tem a questão LGBT, QI, e a questão indígenas. Temos, por exemplo, Mato Grosso do Sul, temos dentro da cadeia uma aldeia indígena, praticamente. São mais de 200 indígenas presos. E com isso, o alerta que nós temos que fazer também às organizações e aos movimentos sociais, às pastorais sociais, de não condenar, porque também dentro dela tem esta mentalidade de condenatória e discriminatória. E nós trabalhamos no social. Muito bem. A gente vamos terminar com essa denúncia que você fez. Em Mato Grosso, existem 200 indígenas presos na cadeia e que é importante cuidar da assistência jurídica e saber por que esses índios estão presos lá, em Mato Grosso. Eu acho que a gente, terminando com essa denúncia, agradecendo a sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Você voltará outras vezes aqui. Agora, suas conclusões finais, Cauê. Mas eu tenho mais 3 minutinhos para você fechar o programa. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? O Jean Franco já falou da justiça restaurativa, já falou dos indígenas presos em Mato Grosso. E você, seu destaque final? Meu destaque final vai para a atuação nossa como terceiro setor dentro do sistema prisional. Nós hoje atuamos dentro do Lab 360, que é o laboratório informacional para levar ensino à distância no sistema prisional, proporcionando não só o ensino, formação inicial continuada, mas também a formação para o servidor penal que está lá dentro, junto com as temáticas do Conselho Nacional de Justiça. Isso, o Instituto fez uma parceria com o Conselho e está levando isso para os estados do Norte e Nordeste. E isso tem resultado também a possibilidade da visita social virtual, que não substitui a visita presencial, mas que no período de pandemia a gente tem trabalhado a questão da afetividade, os laços comunitários e sociais ali, familiares. Tudo isso também somado com a questão da mulher. Nós fizemos uma campanha chamada Aqueles Dias para que nós trabalhássemos a questão da pobreza menstrual dentro do sistema prisional, para arrecadar fundos em prol de absorventes e produtos de higiene pessoal para pessoas no sistema prisional. Se colocar pessoas no sistema prisional combater, de certa forma, a criminalidade, a gente está criando um outro problema, que é fortalecimento da pobreza, né? Essa estigmatização e continuidade da desigualdade social e num espaço em que a relação se torna invertida. As pessoas estão no sistema prisional, elas cada vez mais carecem de ajuda, e ajuda essa que são básica. Então, o que a gente cabe, além de ouvir, a gente agora se somar e se conectar enquanto cidadão e se responsabilizar pelo produto social que nós temos. O Instituto Mantas 360 agradece a oportunidade de poder estar aqui com vocês, com Jean Franco, com Franklin e Joel, nessa entrevista, que teríamos muitos temas para falar, mas o principal deles é a gente prezar pela coletividade, pela dignidade da pessoa humana. Preservar pelos direitos humanos das pessoas que estão encarceradas no país. Franklin, um abraço. Até a próxima, Franklin. Até a próxima. Muito bem, o Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Jean Franco Graziola, missionário da Consolata, membro da Coordenação Nacional e assessor teológico da Pastoral Carcerária. O Igor Cauê, que é gerente jurídico do Instituto Humanitas 360. Ele atua em mutirões e desenvolvimento de projetos de impacto social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, dependência tecnológica e saúde mental. Não perca, dependência tecnológica e saúde mental. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.